Então nós entendemos a voz de Deus e isso será YBC 106. Bem, você vê a coisa toda sobre ouvir de Deus é como eu disse anteriormente. Oração. Você não pode separar a oração de ouvir de Deus. Não, não existe isso. A oração é simplesmente definida como uma conversa entre nós e nosso Pai, Deus. Então toda a questão de ouvir, você sabe, de Deus é parte do que a oração deve ser porque é uma conversa entre nós e nosso Pai Deus e isso faz muito sentido se você entender que Ele é nosso Pai e nenhum pai não entenderia. Quer falar com a criança, isso não é bom e não é certo e nenhuma criança que não queria falar com o pai e ouvir do pai. Não nascemos surdos e mudos espiritualmente. Uma vez que você é um filho de Deus, você foi recriado e renasceu para ouvir, ver. Renasceram e foram criados com todos os seus sentidos espirituais intactos, funcionando. A única coisa é entender. Você sabe, as frequências, os sinais que você é capaz de entender quando eles vêm e é por isso que intitulamos este curso, Entendendo a Voz de Deus porque é difícil. Vezes, entendemos, mas não entendemos. Às vezes parece que, ok, nós seguimos. Oh não, eu pensei tanto que Deus está se comunicando com você. Ou seja, é basicamente isso. Então é um direito, nem mesmo um direito. É apenas uma coisa natural. Faça parte de todos nós porque se dissermos certo, parece algo diferente. Não, nascemos com as faculdades de perceber, ouvir, ver. Coisa é que o Pai deseja falar com você. Deus, o Pai deseja falar com você, conversar com você para que Ele possa lhe mostrar coisas que você sabe. Lembre-se do que ele disse em Jeremias 33 versículo 3. Pergunte-me em oração e eu lhe mostrarei mistérios insondáveis em oração para que ele possa falar conosco. Na verdade, o texto-chave para este curso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. Eu li, para ele o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. E quando ele apresenta ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Então nós ouvimos sua voz, voz. Então não há tal coisa que eu não possa ouvir. Não. É só isso, você não entende. Ouvindo você interpretá-lo corretamente e, você sabe, começar a se sintonizar, tudo bem. Se condicionar nessa direção e naquela direção, para que você possa à vontade e preste atenção quando ele estiver falando com você. Mais uma vez, gosto de dizer isso, Deus não precisa falar com você apenas como uma coisa formal. Ele é nosso Pai e este é nosso Pai vive em nós pelo seu Espírito, o que implica que Ele pode falar com você em qualquer lugar, a qualquer hora que Ele quiser e a qualquer hora que você também fale com Ele, Ele vai falar com você. Acho que Deus quer falar mais do que estamos é que não somos capazes de, você sabe, reconhecer isso e cultivá-lo porque é isso que realmente acontece. Podemos ir tão longe e nos envolver em tanto. Começa a parecer que nossos sentidos estão entorpecidos, você sabe. De fato, Jesus disse que seus corações esfriaram e seus ouvidos, que os ouvidos não estão lá ou os olhos não estão lá. Lembre-se do que ele disse, eles têm olhos mas não veem e ouvidos mas não ouvem. Então, basicamente, nós estão equipados para ouvir a voz de Deus porque somos seus filhos. Isso é apenas o fato, nós somos seus filhos e seu espírito vive em nós e nós precisamos deixe-o entender. Que nosso Pai deseja e quer falar conosco. Então, e o que vamos fazer neste curso é, você sabe, ajudar a fornecer insights e diretrizes básicas e explicar certos princípios que ajudarão você a entender esses sinais quando,
Vem e aprenda como Deus responde a nós em termos de comunicação conosco, diferentes canais e todas essas coisas. Para que possamos corretamente envolvê-lo e conversar com ele e ter o melhor de um relacionamento bonito. Agora, você deve saber que no cerne da compreensão da voz de Deus, no coração de cada relacionamento é a comunicação e a comunicação é a chave e é o fio da vida de cada relacionamento, porque uma vez que o relacionamento está fadado a sofrer e muito provavelmente morrerá, então isso torna esse curso muito importante. E é por isso que as pessoas sofrem no lugar da hora para receber respostas. Simples porque eles não estão ouvindo Deus quando Ele está falando com eles ou eles não estão entendendo o que Deus está dizendo para eles. Então, tudo isso nós vamos, você sabe, pela graça de Deus neste curso, esclarecer, você sabe, dar-lo. Nós o entendemos quando Ele está se comunicando e como, você sabe, melhor envolvê-lo para que possamos ter uma vida frutífera e bonita. Então, quais os nossos objetivos gerais são basicamente você sabe, aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Número 2. A capacidade de distingui-lo de outras vozes. Distingui-lo de outras vozes. Você sabe, distinguir a voz de Deus de outras vozes. E número 3. Canais diferentes pelos quais Deus fala conosco. Ok, então vamos entrar nisso. A primeira coisa com a qual estarei lidando talvez o módulo 1 seja: ser Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala. Você sabe, número 1, precisamos obter. É certo que Deus não é mudo e Deus não é um Deus perverso. Deus não é um Deus que não quer se comunicar. Precisamos entender que Ele é um Deus que fala. Aliás, tudo o que foi criado por Ele falando. Portanto, a Bíblia inteira é Sua palavra. Estas são palavras que Ele falou e Ele continua a falar através dessas palavras por toda a eternidade e ou até que Ele volte. Então Ele é um Deus falante. Ele é um falante. Deus por eras. Ele havia falado com homens e mulheres em diferentes países e em diferentes épocas. A Bíblia diz até que Ele mesmo veio. Ele também falou conosco e Sua palavra ainda está conosco. Então Ele é um Deus que fala. Tudo o que Ele fez pela palavra. Os céus e a terra foram. Então vemos por toda parte, você sabe, tempo para todas as idades. Deus tem falado e nós precisamos reconhecer isso e apreciar o fato de que Ele é falando Deus. Ele é um Deus que fala. Ele fala e Ele gosta de falar. Ele gosta de falar. Porque isso é importante. Simples. Isso vai criar expectativa em nossos corações porque agora saberemos. Tudo bem se Ele é um Deus que fala. Eu gosto de conversar com Ele. Eu gosto de ir para Ele. Isso vai gerar expectativa em seus corações porque agora você quer ouvi-lo porque Ele é um Deus que fala. Você sabe, você não iria, Deus. Não seria estranho se alguém dissesse, o Senhor falou comigo ontem à noite ou mesmo dissesse que Deus havia falado comigo. Seria estranho. Algo que, você sabe, será fora do normal. Deve ser o normal, deve ser a coisa normal, o padrão que você fala com Deus e Deus, a falar com você. Às vezes, parece que agora aqueles que ouvem de Deus reivindicam isso como se fossem superiores aos que não ouvem. Você sabe, que pode, você sabe, um ar de superioridade. Não, de jeito nenhum. Ele é nosso Pai e nosso Pai é um Pai falante. Ele não mudo. Ele não é mudo e nós também não somos surdos. Somos filhos dele, a menos que você não nasça de novo. Se for, você não entende como ele se comunica. Então, mesmo quando os sinais chegam, você não consegue pegá-los. Você está aí comigo? Considere por um momento. Sim. Considere por um momento.
Samuel na Bíblia, você sabe, 1 Samuel capítulo número 1, se você ler essa história bem de perto o menino Samuel estava dormindo na presença da arca, era como dormir na sacristia, sabe? E enquanto ele estava lá, dormindo, e então ele foi para a cama, a Bíblia nos diz muito claramente que Deus veio e o chamou. Ele ouviu Deus, mas ele nunca entendeu que era Deus que ouviu seu nome claramente e soou muito claro. Ele correu para Eli, você sabe, agora o problema aqui é que ele tinha, mas ele pensou em sua, você sabe, a voz do meu pai espiritualismo quando ele correu para ele e disse, meu senhor, você me chamou? Eli disse que não, eu não fui, e que novamente torna muito engraçado e muito interessante e perspicaz. Isso significa que a voz de Deus estava soando mais como a voz de ele ou era a do menino. Mente estava brincando com ele porque ele não viu ninguém e ninguém está lá e ele não ouviu isso antes. Então sua mente deve ter dito a ele que isso possível de Eli. Então é que havia um jogo em sua mente acontecendo. Sua mente estava brincando com isso, você sabe, era meio, você sabe, tudo bem, o que estava por vir baseado no que, você sabe, estava lá que mudou o paradigma que ele tem. Então ele correu para ele a segunda e a terceira vez que talvez Deus esteja falando com esse menino e ele disse certo, quer saber? Você sabe o quê? Ele disse não. Quando você voltar a falar em seu servo está ouvindo. Isso também mostra porque precisamos de um mentor, porque precisamos de um pai espiritual e todas essas coisas. Está fazendo. Então você vê que não é que ele não está ouvindo, não é que Deus não está falando, é que ele não é capaz de entender, ok? E isso é base do que se trata todo o curso. Então, Deus é um Deus que fala. Por baixo, Deus não é mudo, mudo porque é um Deus que fala. E vemos isso em toda a criação, vemos isso na Bíblia e em todas as eras e história, está repleta de tudo, você sabe, esse tipo de coisa. Falar e continuará a falar através de sua palavra até o momento em que ele retornar e quando o mundo for finalmente destruído. E eu disse, porque isso é importante, cria expectativa em nossos corações e não apenas a expectativa, mas constrói a confiança em nossos corações que tudo bem, ele vai falar conosco eu sei e não só espero e tenho certeza que ele vai falar comigo porque ele é meu pai, não só isso é meu Deus, ele é meu pai e ele vai falar para mim por quê? Porque meu pai não é mudo e eu também não sou surdo. Então é só abrir, eu vou ouvi-lo e ele vai falar comigo. E é isso que Jesus quis. Ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem. Então achava que você é a ovelha dele? Se você então você pode estar ouvindo porque isso é parte de sua herança, isso é parte de sua herança. O que veio com a experiência de nascer de novo. Na verdade o Evangelho, de João capítulo 3, Jesus disse assim a Nicodemos, a menos que você nasça de novo, você não verá, você não verá. Você sabe, a voz de Deus lida com ver e ouvir e cheirar e provar e sentir tudo isso, você sabe, então é isso. Deus é um falar. Deus. 1. Ele não é mudo. 2. Ele gosta de falar conosco. E se soubermos disso, criará expectativa em nossos corações, de modo que esperamos. Que se eu falasse, ele falaria e isso é a chave para ouvir a Deus. Quando você ora com a expectativa de ouvi-lo, isso condiciona seu espírito, para pegar os sinais quando ele fala de volta, você sabe, para você. Então é importante. E, novamente, isso cria confiança para você. Então você está confiante, você sabe, Pai Deus vai falar comigo, você está confiante disso. E então você recebe o que quer que ele esteja dizendo a você. E a outra parte disso é que o próprio Deus nos fez novas criações. Em outras palavras, todos nós que nascemos de novo,
Viemos com nossos sentidos espirituais intactos. Você vê a coisa sobre entender a voz de Deus ou ver é que precisamos aprender que da mesma forma que temos nossos 5 sentidos no físico é da mesma forma que temos nossos 5 sentidos no espiritual. Precisamos perceber que somos essencialmente espíritos e o que significa que temos uma alma e vivemos em um corpo e Deus vive em nós. Então não é longe. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 23 que somos espíritos e também sabemos que Ele vive em nós. Quando nos pode envolver Deus, esperamos que Ele fale. Você está aí? Então esperamos que Ele fale conosco porque Ele não pode estar vivendo em Coríntios capítulo 6. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo? Então, se somos seu templo, Ele vive em nós. Então o que o impede? E você tem que ouvi-lo, você o ouvirá. É importante, é importante. E é por isso que Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, ponto final. Porque temos capacidade de ouvir, não vou enfatizar isso. Temos a capacidade de ouvir, fomos criados com nossos 5 sentidos espirituais. Então Adão falhou, algo deu errado, mas agora está lá. Então está lá e é importante. Então nós temos. Nossos 5 sentidos estão lá e estão todos intactos. Assim podemos ouvir a Deus. Podemos realmente ouvi-lo. Podemos realmente ouvir a Deus. Na verdade, devemos ouvi-lo. Devemos ouvi-lo, devemos ouvi-lo. Não podemos apenas dizer, oh, não consigo ouvir de Deus. Não consigo entender. Não. O problema é que você não consegue entender quando os sinais chegam. Jesus afirma assim, minhas ovelhas ouvem minha voz. Na verdade, ele disse, minhas ovelhas conhecem minha voz, não apenas ouvem, mas sabem. Você sabe, a voz de um estranho, elas não sabem. Não vai seguir, ok? Porque é a voz que você ouve que você segue. Então a voz de um estranho, eles não vão seguir. Ou em outras palavras, das coisas, mas não vamos segui-lo. Não estamos sintonizados com ela, não estamos sintonizados com essa frequência. E mesmo se nós, novamente, ele é um pai falante. Ele não é mudo e nós não somos surdos, se você é nascido de novo. Porque fomos 5 deles. E se você sabe que Ele é um Deus que fala, isso vai criar expectativa em nossos corações. Em outras palavras, nós somos agora expectativa, aquele estado de expectativa em que esperamos que Ele nos responda porque sabemos que Ele vai falar e tudo bem e isso cria confiança mesmo em sua vida de oração porque você sabe, bem, meu Pai vai falar comigo. Eu vou ouvi-lo e tudo o que ele disser é definitivo e eu sei. Para construir confiança e novamente isso começa a impactar nossa vida de oração e torná-la mais divertida e emocionante. Você sabe, mais emocionante de volta para você e você vai falar com ele e vai ser uma conversa linda e nós também precisamos entender que o que Deus vai dizer para você não deve se preocupar com assuntos espirituais. Pode ser em relacionamento, pode ser em negócios. Carreira, finanças, qualquer coisa, tudo, apenas diversão. Vou contar uma história que aconteceu comigo em algum momento no passado, você sabe, em algum momento no início, mais cedo, no início do Lembro-me de uma vez que minha esposa foi fazer um bolo, a primeira vez que ela tentou assar e ela foi fazer aquele bolo e terminou de colocá-lo no forno veio. Lá em cima estava ocupado e minha prima que, você sabe, ela pediu para olhar, você sabe, eu não sei o que aconteceu. Mas a coisa toda queimou e ela desceu e eu estava lá em cima e ela estava, você sabe, ela se sentiu tão mal e estava chorando, ela literalmente eu tinha a voz dela quando ela estava falando com você sabe, garotinho e disse, porque você, onde você estava que essa coisa foi queimar eu não gostei. Então, porque minha esposa choraria por causa do bolo. O que é bolo?
Você sabe, ela poderia voltar para mim e ela estar chorando de alguma forma. Eu estava pensando como, eu não sei o que estava na minha cabeça realmente. Mas você sabe que o Espírito Santo falou como se preocupa, não se preocupa com isso que vai ficar tudo bem. Bem, eu raciocinei como um homem. Eu disse bem, eu não gosto disso. Conectar porque eu deveria fazer isso. Você sabe que eu senti que isso é fraqueza feminina e outras coisas. Mas você sabe, curiosamente, minha esposa apareceu e eu mencionei isso. Eu disse que era assim que você estava chorando. Não sei porque você chorou de manhã. Ela disse, oh não, você ouviu? Eu lhe digo, eu tive muito a dizer, você sabe, continuei me desculpando. Você sabe, tornou-se outro problema. Então eu entrei no... Então você vê, o Espírito Santo não estava falando comigo sobre amarrar e lançar e você sabe, você conhece todos esses tipos de coisas. O que devo fazer e o que deve ser bom e tudo isso. Então a coisa toda, eu tive o Senhor falando comigo sobre dirigir, sobre não acelerar novamente. Você sabe, pare de acelerar, diminua a velocidade e não havia nenhuma razão para eu fazer isso, mas eu fiz isso e de repente você vê alguém. Pensei que poderia estar lá e todas essas coisas. Então eu ouvi coisas assim, você sabe, eu estou dirigindo e estou indo e o Senhor me disse, apenas vá. Vejo um motorista maluco e eu desacelero e se eu não tivesse desacelerado, provavelmente estaria em um acidente automobilístico. Então todas as coisas sobre vestir, sobre você sabe, o que nós, parte do que estamos fazendo em atrair o parceiro de vida certo. Sobre vestir, toda a questão da aparência e todas essas coisas me foram ensinadas pelo Senhor, você sabe, isso não era um problema. Ele lida com sua aparência e como isso pode. As pessoas te interpretam e como elas se relacionam com você, tudo isso Deus, você sabe, falou comigo. Então não se trata apenas da questão da hora e o você sabe coisas espirituais. Então, quando entendemos isso, estamos abertos, meio que ampliamos nossa perspectiva, o que os falar com a gente e o que podemos falar com ele e você sabe, envolvê-lo e tudo isso. Então lembre-se, ele é um Deus que fala, ele é um Deus que fala. Outra coisa que eu quero que você veja, especialmente com referência ao que Jesus disse naquele Evangelho de João, capítulo número 10. No versículo 4, ele disse a voz de um estranho, a voz de um estranho. Versículo 5, desculpe, a voz de um estranho que não ousamos seguir, mas fugirá dele. Pois eles não conhecem a voz de estranhos. Então eles não conhecem a voz de estranhos. Agora que isso implica que o Senhor está dizendo que em nosso relacionamento com Ele é próximo como uma criança e uma mãe, uma criança e um pai, que a criança veio a saber, ouve minha voz. Ele disse que papai está de volta ou a voz do papai, assim como quando eles ouvem a buzina do meu carro, eles são capazes de dizer que intimidade, porque estamos cerca. Implícito nesse versículo está que Jesus nos está dizendo, vou estar tão cerca de ti eu estará. Puedes distinguir-me voz y que és diferente, puedes distinguir-me voz dela voz de um estranho, o que sugere y simplesmente, tu. Sabe, deixa-me claro que há outros vozes, la voz de los estranhos. Bien, aí. São outras vozes y estas vozes podem ser, la voz de o del diablo, porque as ilhas é o verdadeiro estranho, la voz del diablo. Y, por supuesto, no será de la mesma maneira, no será de la mesma maneira com Deus. No voltampere a decir lo mesmo com Deus. No voltampere a estar de acordo com o que Deus disse, só o voltampere a estar, já sabes, em desacordo com o que Deus diga y o que Deus está dizendo, está bem. As e aquela voz de los estranhos, ora. Temos outras vozes que podem estar diretamente ligadas y puede que nos esteja dizendo o mesmo que disse a voz de Deus.
Y és por isso que é importante entender a voz de Deus porque Ele te ajuda. Deus te ha dicho uma coisa, o diabo está traindo algo contrário ou outra pessoa está dizendo algo diferente. Puedes mirar a Deus y decir se não estás escuchando dele Senhor neste momento, não lo has conseguido, pero ao menos por lo que has oído en el pasado y la palavra de Deus. Puedes decir que no su voz de la voz del enemigo, amén. Pero ya sabes, no lo é essa, no se detiene solo en la voz del diablo. Há outras voces. Pueden ser buenos, pero puede que no sea la voz de Deus. Está bien. Puede que no sea Deus hablándote. Por exemplo, usted tiene la voz del espírito humano y son un espírito. Entonces tu espírito tiene una voz y esa voz puede no ser Deus hablándote. Entonces, debes entender que a veces tu espírito Deus. No es Deus Todo-Poderoso hablando. Eres teu hablando contigo. Y a veces la gente describe esa voz en el espírito como una se forma y tu consciência es impactada por tu entorno. Ya sabes, si estás en el cuartel, puede que no veas guerra, pelea y el boxeo, estás comigo? Como una violencia, como algo malo. Pero puedes crescer en ambiente, en lugar de iglesia a tales cosas. Incluso levantar la voz. Puede considerarlo como um pecado. Entonces, todo es que su conciencia está formada por instrucciones y todo eso. Así que tenemos la voz de nuestra conciencia, pero no es la voz de Dios. También tenemos la voz nuestra carne tiene voz. Ahora, no estoy hablando solo de mi cuerpo, estoy hablando de los deseos. Los instintos y todas y talvez decir-te algo. Tu mente também, sabes, tus pensamentos pueden fluir através de tu mente como si fueras Deus. Pero de nuevo, ya sabes, si es Deus ou no Deus, viene de Deus ou no Deus. Se o que está dizendo, saber la Bíblia y outras coisas. Entonces habrías descubierto que Deus no habla así y Deus no dice cosas así. Supongo el dele convierte las piedras en pães y eres hijo de Deus. Sabia claramente que esta não é a voz de Deus, eis el diablo hablando debaixo de eso está el orgulho. Ya sabes, el talento para el espetáculo y Jesus sabia que Deus não haria tal coisa donde está el destino? Assim que temos diferentes tipos de vozes e deveríamos poder saber quando estão aí. Assim que basicamente há nuestras vidas. Tenemos várias vozes que nos hablan. Poderia ser a voz de los amigos, poderia ser a voz de los colegas. Poderia ser a voz del cónyuge, puede ser bueno o malo dependiendo de nuestra formación y del entorno en el que crescimos. Também poderia ser, ya sabes, la voz del diablo, la voz de los malos espíritos. De hecho, la Biblia habla de espíritus seductores, está bien, sus propias enseñanzas. Así que poderia ser todo esto. Pero Deus lo aclaró. Jesus dijo en ese lugar, el Evangelho de João, nos seguiremos essa voz. Por quê? Porque somos suyos, somos sus ovejas. Em outras palavras, estaremos cerca de ele, poderemos saber quando habla quando habla outra persona. Por quê? Porque não podemos ver el amor que viene de sua voz, já sabes. A nós outros não podemos ver el destino. Já sabemos aonde voltam para. Sus princípios não estará nessa voz luego a Bíblia disse que não devemos segui-lo, está bem? Assim que creio que é importante que analicemos como distingue a voz de Deus de outras vozes. Pero nos ocuparemos de eso em algum momento, sabes? Sabes en el curso, sabes que será modo 1, Deus é Deus que habla. 2. Sabemos que há diferentes tipos de vozes e por eso que a gente
realmente necessita discernimento. Já sabes, necessita entender como discernir a voz de Deus. Muito importante necessita porque como há outras vozes, então se requer discernimento, se necessita para que puedas dizer, já sabes, a Bíblia diz que al dia pode camuflar-se, pero quando miramos de cerca veremos através de sua duplicidade, veremos através de, já sabes, sua falsidade. Não importa como tratou de enmascarar-se porque és um mentiroso y as mentiras são parte de sua natureza. Y podemos distinguir-las quando lo veas, porque nuestro coração nasce, já sabeis, de la verdade, alabado seja Deus. Está bem? Outra coisa importante que te ajudará em la voz de Deus uma vez mais, recuerde que dicho que Deus é Deus que habla. La outra é que debes saber também que Deus vive em ti. Diz Jesus. Ele vive em ti. Deus não vive fora de ti. Ele vive dentro de ti. El mistério de Deus é que se, Ele é Deus, ali, da transcendência de Deus como dissem, pero também vive dentro de ti. Y por isso agora sabes que és Deus que habla, não é sabes, estás dotado de las faculdades necessárias para escuchá-lo. Y agora sabes que vive em tu interior, o que significa que no está pode hablar-te mientras eu hablo, ele vive em ti y desea hablar-te. Assim que todo o que tienes que hacer es decir Padre, te escucho. Como Samuel y se honesto com ele y habla desde tu coração y lo escuchas muy alto y